a ter o nosso culto racional. Então, eu comecei a entender algumas falas de Deus, e Deus ministrou algo aqui no meu coração, no outro texto. Vamos mergulhar em o que Deus quer para nós nessa noite. Amém? Evangelho capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. A partir do verso 35. Até o verso 42. Evangelho de João, capítulo 1. A partir do versículo 35. Até o verso 42 diz assim: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 12 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguia, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Versículo 41. Ele achou primeiro a seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Pai, nós te oramos, glorificamos o teu santo nome, te bendizemos porque reconhecemos que o Senhor é santo, e como foi falado aqui, não há ninguém como o Senhor. Pai, como também foi entoado aqui, que precisamos te amar de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Pai, tão certo que talvez alguns entraram por aqui nessa noite sem força. Tão certo, Pai, que alguns no nosso meio entraram aqui desanimados. Mas eu quero te pedir, Pai, que pelo poder da Tua palavra, o Senhor renove nessa noite, o Senhor batize com o Teu Espírito Santo, o Senhor faça sinais e maravilhas no meio de nós e em nós também, Senhor Jesus. Que ao sairmos desse culto, podemos sair daqui de cabeça erguida e entendendo que mais uma vez o Senhor se manifestou no nosso meio. Pai, muito obrigado pela oportunidade de levantar a mão, de glorificar, de gritar, de alguns até de correr, de outros de exaltar o Teu santo nome. Senhor Jesus, Tu tem a primazia desse culto. Espírito Santo, meu melhor amigo, eu te peço, se manifeste aqui, da maneira que o Senhor quiser. Espírito Santo, se daqui até a metade ou final da pregação, o Senhor quiser calar a voz do profeta para o Senhor ser mais aqui auditivo, o Senhor ser mais aqui explícito nas manifestações do Teu Espírito, fique à vontade. Mas não deixe, Pai, eu falar nada de mim mesmo. Não deixe, Espírito Santo, eu querer falar de mim, mas que eu venha falar somente a Ti. Espírito Santo, me guie mais uma vez na exposição da Tua palavra. Essa é a minha oração para o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, glorificando a Jesus. Como eu disse, eu estava bem atento àquilo que estava sendo louvado, falado, e Jesus me trouxe esse texto na minha mente, no meu coração, porque o Evangelho de João é um Evangelho muito rico, principalmente nos dias atuais. E esse texto em si é um texto que fala muito ao meu coração. O Evangelho de João, logo nos seus primeiros versos, vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e nada do que foi feito sem Ele. Eu gosto dos primeiros versículos, porque o apóstolo do amor, o apóstolo João, está nos dando a orientação de que Jesus é a própria palavra.
E ele agora se tornou a palavra encarnada que habitou no meio dos homens. João está nos dando a entender que aonde a palavra de Deus está, ali Jesus também se encontra. João nos dá a entender que aonde alguém faz menção do nome de Jesus, Jesus se faz presente naquele lugar. João nos faz entender, se nós olharmos, ele dá a intenção do início, o princípio. E como era o início? E como era o princípio? Se voltarmos ao livro de Gênesis, nós vamos ver que a terra era sem forma e vazia. Olha o cenário que o escritor de Gênesis pinta para nós. A terra era sem forma e vazia. Tinha abismo no meio das águas. Era caos naquele ambiente. Mas o Espírito de Deus se movia naquele lugar. Eu gosto do texto, porque é sem forma, é vazio, está em caos, mas o Espírito de Deus está pairando sobre o lugar. No original da palavra pairar, é como se fosse um carcereiro que guardava aquele lugar, que guardava aquele ambiente. E cai para nós, para que carcereiro no ambiente sem forma? Para que carcereiro no ambiente vazio? Para que carcereiro no ambiente que é um caos? Parece aqui que Deus está mandando o Espírito dele guardar algo que não precisa ser guardado. Parece aqui que Deus está num lugar aonde nós não gostaríamos de estar. Lugar vazio, lugar em trevas. Mas Deus, conhecedor daquilo que aquele lugar pode se tornar, Ele está dizendo assim: está vazio hoje, mas guarda. Está em caos hoje, mas guarda. Está em trevas hoje, mas guarda. Ah, Jesus. Parece que não vai dar nada hoje, mas guarda, porque eu estou vendo amanhã. E no amanhã eu sei aquilo que vai se tornar amanhã. No amanhã eu sei o que é aquilo que vai se revelar amanhã. Talvez algumas pessoas entrou aqui nessa noite e a palavra que você entrou está orando por quê? Está jejuando por quê? Está buscando por quê? É drogado, é favelado, não sai da porta do botequim, não sai do baile funk, mas a palavra de Deus para você nessa noite eu saí lá de Lodebar, lá de Engenheiro Pedreira, para declarar para a vida de alguém nessa noite continua a guardar, continua a orar, porque está vazio hoje, está sem forma hoje, mas amanhã. Você se lembra do Evangelho de Marcos, capítulo 5? O Evangelho de Marcos, capítulo 5, vai dizer que Jesus chega a uma cidade com o nome de Gadara. E lá tinha um homem endemoniado, que prisões, cadeias não conseguiam prender. Homens tentavam prender ele e não conseguia. Ele arrebentava aos grilhões. Se nós analisarmos o texto, algumas coisas na Bíblia estão já entre linhas. Vai dizer o seguinte: que aquele homem subia e descia monte, clamando em alta voz. Alguns podiam passar e dizer assim: só é mais um escandaloso. Mas Jesus disse: se sobe monte e desce monte sem ter meu espírito, imagina o meu espírito dentro dele. Se sobe monte e desce monte sem a minha presença, imagina depois da minha presença se apoderar do corpo dele. Jesus não estava vendo mais o jovem endemoniado. Jesus estava vendo o jovem missionário. Sabe por quê? Porque depois que ele encontra Jesus, ele se prostra e adora. Eu nem vou entrar nesse mérito, porque ele está endemoniado, mas está adorando. Nem vou entrar nisso, eu vou pular isso. Mas ele se prostra e adora. Jesus liberta ele. Quando Jesus o liberta, Jesus agora vai ser expulso daquela cidade, porque não vão querer ele lá. Por quê? Porque quando Jesus expulsa os demônios do corpo do homem, a Bíblia vai dizer que os demônios pedem para ir para os porcos. Jesus libera os demônios de ir para os porcos. E a Bíblia diz que 2.000 porcos se lançam e se
mata. Só para questão de raciocínio. Se os demônios fizeram isso com os porcos, quem não queria fazer com a vida daquele jovem? Mas o Espírito do Senhor, Paraiba, cala-me dos Aí você não entende? Porque tu estava com o nariz cheio de cocaína, com arma na tua cabeça, e ninguém conseguia te matar. Por quê? Porque o Espírito do Senhor. Aí você não entende, porque você passava em lugares que é onde era de morte, mas você passava em vida e chegava em casa com vida. Aí você não entende, porque teve AVC e continua vivo. Aí você não entende, porque pegou a doença, mas a doença não te parou. Algumas coisas não te pararam. Por quê? Porque Jesus não vê somente o hoje, Jesus visualiza o amanhã. E Ele está dizendo: eu vou usar de testemunho para minha casa. Aí olha o que o Jacó vai fazer. Ele vai até Jesus, vai dizer assim: deixa eu subir no barco contigo. Cadê ele antigo? Pega aí. Para todos os apóstolos, foi Jesus que os chamou. Você não vê Pedro dizendo assim: eu quero te seguir. Você não vê João dizendo: eu quero ir contigo. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 5 que Pedro, depois da pesca maravilhosa, vai dizer assim: afaste de mim, porque eu sou homem pecador. Só que esse jovem, depois de ser transformado, vai dizer assim: eu quero ir contigo. Jesus, contando uma parábola, vai dizer que quem é muito perdoado, muito ama. Aleluia. Por isso que eu não critico ninguém no ambiente de adoração. Porque alguns gostam de correr mesmo, e eu não tenho nada a ver com isso. E corra, porque quem é muito perdoado. Alguns dão um aleluia mais alto que o outro mesmo, e que dê. Porque eu não sei de onde Jesus te tirou para você estar. Eu não sei onde você estava alguns anos atrás, mas Jesus você sabe. Então, se é para Jesus, diga, pula, roda, isso, irmão, está no lugar mesmo, porque só você, Jesus, sabe aonde você está. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. No versículo 6 do capítulo 1, vai dizer assim: e existiu um homem enviado por Deus. Gente, isso aqui mexeu comigo e se encaixa no tema. Por quê? Porque João Batista era homem, mas foi enviado por Deus. E aqui está a primeira coisa para que possamos ser enviados por Deus: ser homem. E o ser homem aqui, não estou falando só de masculinidade, estou falando ser homem no sentido homem e mulher. Por quê? Porque não tem super-homens no nosso meio. Não tem mulheres maravilhas no nosso meio. Davi chega para Salomão e fala assim: rapaz, sê tu homem. Por que Davi fala isso? Porque ele podia falar, porque ele foi homem. Porque quando ele cai, está aqui explícito para que todos saibam: pequei contra o céu. Mas não me expulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Sabe o que eu gosto do texto? É porque 2 Samuel capítulo 12 vai dizer que o profeta Natan vai cheio de filhinhas para falar com Davi. Vai contar uma parábola. Quando Natan conta a parábola, Davi fala: esse homem tem que morrer. Aí Natan fala: pois é, esse homem é tu. Aí Deus toma a boca do profeta e fala assim: Davi, para mim esse é um dos textos mais tristes do Antigo Testamento. Davi, eu te dei esse reino. Davi, olha o que o Senhor está falando para ele. O Senhor, não é o Natan, é o Senhor através da boca de Natan. Eu te dei esse reino. Eu te dei as mulheres do teu Senhor. Eu te dei coroa, te dei trono, te dei ouro e te dei prata. Olha o que Deus vai falar. E
quisesse mais. E pediria, e eu, o Senhor, te daria. O que eu aprendo é que tem coisas que não acontecem porque eu não peço. Tem coisas que eu não recebo, é só porque eu não peço. Mas é só pedir não. Tiago vai dar o conselho. Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis maus para os vossos próprios deleites. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente pede só para a gente, quando na verdade Deus quer tocar a gente para alcançar um coletivo. Aleluia. Glória. Se Deus te levantou para ser voz profética para alguém, é para você ser profético ainda para pessoas que não têm voz. Ele é homem, mas é enviado por Deus. No versículo 8 vai dizer que Jesus tabernaculou no nosso meio. Esse tabernáculo aqui é o mesmo sentido de êxodo. Você lembra? Quando Deus manda Moisés construir uma tenda, e essa tenda montava e desmontava, é um tabernáculo. Nesse evangelho aqui é a mesma coisa o sentido da palavra. E se nós lermos em 1 ou 2 Coríntios capítulo 3, do versículo 15 ao 16, Paulo vai dizer assim: não sabeis vós que vós sois o santuário de Deus, e se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Esse santuário aqui é o mesmo sentido de tabernáculo, móvel. Só que no deserto, quem montava e desmontava era Moisés. No Novo Testamento, quem monta e desmonta. Eita, Senhor! Então, vocês percebem que o tabernáculo não tem vontade própria. O tabernáculo era montado na hora que Moisés queria e desmontado na mesma hora que Moisés queria. Sabe qual é a nossa dificuldade? É que a gente canta algumas coisas que não estamos nem tentando dizer. É ruim, mas é o que tem para hoje. A gente canta: eu sou sua casa. A casa mexe nos móveis, ou é o dono da casa que mexe? A casa quebra a parede sozinha, ou é o dono da casa que quebra? Meu Deus, aleluia! Pedro vai dizer na sua carta: não sabeis vós que sois sacerdotes de Deus, exclusivos. Isso é exclusividade de Jeová. Aleluia. Obrigado. Tabernaculou, plantou no nosso meio. Então o que Deus quer de nós? Certa feita, um pastor amigo meu chegou para mim e falou assim: Felipe, uma irmã lá da igreja estava desempregada, apareceu uma proposta de emprego para ela. Aonde? Ser faxineira no centro de Candomblé. Qual conselho eu dou para essa irmã? Eu falei: pastor, a gente pode sentar aqui um pouquinho para conversar, beber uma água? Ele: não, mas qual conselho eu dou? Eu falei assim: qual conselho o senhor deu? Porque o senhor não está esperando a minha resposta para aconselhar a irmã. O senhor já deu uma resposta. E ele falou assim: eu falei para ela sentar, porque ela é a pessoa mais apropriada para o cargo. Aí eu falei: agora eu quero mais do que nunca que o senhor sente aqui e converse comigo. Qual foi a atitude da irmã? Ele falou: a irmã não queria. Ela falou: pastor, eu vou limpar um lugar onde não vai adorar a Deus. Eu vou limpar um ambiente onde nós vamos prestar culto para Deus. E o pastor falou: pois é, mas tabernáculo é desmontado e montado no lugar que o dono quer. E o dono do tabernáculo está querendo desmontar em outro lugar agora. Por quê? Porque o ambiente lá vai estar vazio e você vai estar
lugar. E na medida que você vai varrendo, você vai dizendo assim, ó, Jesus, toma esse lugar. Transforma nesse lugar numa casa de oração. E ninguém está ouvindo, mas ele está colocando um tabernáculo lá para que o ambiente seja mudado. Talvez aqui é uma resposta para a oração de alguém nessa noite. Você não está entendendo porque Jesus te colocou em ambientes que você fala assim, Jesus não é para me estar aqui, eu não quero estar aqui, mas Jesus está dizendo, você é a pessoa mais capacitada para estar nesse ambiente. Por quê? Porque eu quero usar você para mudar todo esse lugar, para mudar todo esse ambiente. Eu quero usar você para mudar o quadro da história desse lugar. Então, é você que Deus quer usar naquela faculdade, é você que Deus quer usar naquele trabalho, é você que Deus quer usar nesse bairro. É exclusivamente você. João Batista vai aparecer pregando uma mensagem que, se ele prega hoje, os pregadores iam fazer um grupo no WhatsApp e ia dizer assim, rapaz, mas aquele pregador lá não sabe de nada, hein? Por quê? Não sai do arrepender-vos, porque é chegado o reino dos céus. E João vai para o deserto pregar. Tem duas coisas aqui. Nós somos hoje mais ou menos como João, não na pregação, estamos longe disso, mas nós estamos indo para o deserto dizendo, quem quiser ouvir a gente, que entre aqui. Quem quiser ouvir a gente, que venha domingo à noite. Quem quiser ouvir a gente, que venha na Arena Jovem. Quem quiser ouvir a gente, que venha no culto durante a semana. Por quê? Porque nós não saímos mais para pregar para quem está lá fora. Nós nos acostumamos com esse lugar. Nós estamos muito bem acostumados com esse lugar. E agora não tem mais culto ao ar livre. Sabe? Eu sinto muita saudade. Olha, Gelo Pedreira. Agora não é mais roça lá. Acharam aquele lugar lá. Ficou meio difícil de chamar de roça agora. Só que lá eu via passando domingo à tarde. O irmãozinho não tinha quase dente na boca. O microfone com uma toalhinha. Eu não sei porque eles colocaram a toalhinha no microfone. Mas dizendo, Jesus cura. Jesus salva. E Jesus leva pecador arrependido ao céu. Só que hoje mais, me desculpa, se talvez não era a mensagem, até o final eu acho que vocês pulam. Só que a gente não vê isso mais. Por quê? Porque agora a gente faz banner e coloca no Facebook, no WhatsApp. Nada contra isso, mas a gente não pode perder a essência. Aleluia! Lutero morreu por pregar e falar a palavra. Calvino morreu por pregar e falar, e exercer a palavra. E nós? Me perdoa se eu sou um jovem de 26 com alma de 50, como diz minha esposa, mas eu ainda não me acostumei. Sou eu, nada contra quem faz, mas eu ainda não me acostumei. E quando alguém falar assim, vamos abrir a Bíblia, e alguém pegar o celular para abrir e ler a Bíblia no culto, me perdoa, mas eu não me acostumei com isso. Por quê? Porque eu sou novo, mas eu sou lembrado, e as pessoas lembram que a gente era reconhecido como os irmãos do livro da capa preta, onde passava com a Bíblia debaixo do braço preta. Não tinha muitas coisas, mas alguém olhava e dizia, lá vai o servo de Deus, lá vai o jovem de Deus, lá vai uma irmã de Deus. E por que diziam isso? Porque nós tínhamos uma identidade. Agora, eu não sei como um jovem está indo para o culto, me perdoa, vai tirar o microfone, ou está indo para um baile. Verdade. Eu estou gostando, Jesus. Você é muito bom esse negócio. Verdade. O pregador já não gosta de vocês.
Porque santificação não tem nada a ver com uso e costume. Santificação tem a ver com estilo de vida. Porque Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 2, vai dizer assim para os Colossenses: mas por que vocês ainda ficam nessa? De o que a vez de comer ou a vez de beber? Do que a vez de vestir ou não vestir? Vocês não sabeis que isso tudo é sombra daquilo que iria acontecer? E já aconteceu através de Cristo? Então eu não estou falando aqui de uso e costumes, mas eu estou falando de essência. Eu estou falando de nós voltarmos à essência, que eu nem estou com saudade dos cultos do passado, não é isso. Eu estou falando de essência. Eu estou falando de saber quem me chamou e saber me comportar como tal. Mas à frente do capítulo 1 vai dizer que Jesus veio para os seus se recusaram. Mas todos quanto receberam deles o poder de ser feitos filhos de Deus. Não por meio da carne nem do sangue, mas do Espírito. Você está entendendo? Que quem transforma um homem num filho de Deus é o Espírito. Eu sei que tem um discurso muito belo no nosso meio, em que todos nós somos filhos de Deus. Está gravando, né, Jesus? Me perdoa, mas a Bíblia diz que não é. Tem os filhos de Deus e os filhos da ira de Deus. E eu estar na igreja não significa que eu sou filho de Deus. Eu posso estar aqui dentro e ser filho da ira dele. E o que me faz se tornar filho de Deus? Não é ter carteirinha de membro, não é ser filho de pastor, filho de missionária, não é eu fazer parte do ministério de louvor, não é eu pregar aqui a palavra. O que me torna filho de Deus é eu deixar o Espírito dele me transformar, não somente por fora, mas de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. E na medida que eu sou transformado, eu me coloco como filho. Glória a Deus. E santificação é isso. Começa dentro, mas o resultado dela se vê fora. É por isso que eu volto a repetir, e eu não estou falando de uso e costumes, mas algumas pessoas falam assim: não, porque Deus só quer o meu coração. Deus não é cardiologista. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses que nós temos que servir a Deus com corpo, alma e espírito. O salmista vai dizer que até a carne dele clamava por Deus e sentia saudade do Deus Altíssimo. Então, santificação começa dentro, mas termina fora. Por quê? Porque na medida que ela vai me mudando por dentro, os resultados fora de mim começam a dizer por si. Você se lembra de quando Eliseu passava de um lado para o outro e a mulher sunamita olha e fala: esse é um homem de Deus. Mas Eliseu não andava sozinho. Eliseu andava com um menino que era um dos seus discípulos, o nome de Geazi. Só que quando a mulher vê os dois, ela só consegue enxergar Deus e Eliseu. Mas naquele tempo, Geazi andava igual, Geazi se vestia igual, Geazi tinha até cajado, mas os resultados externos dele não caracterizava ele como alguém que tinha o Espírito de Deus. Então, para utilizar aqui, eu não estou falando mais uma vez para você guardar, eu não estou falando de roupa, de uso e costume. Eu estou falando em cristão amar a quem ofende. Eu estou falando de cristão abençoar os que amaldiçoa. Eu estou falando de cristão abraçar aqueles que apedrejam. É sobre isso que eu estou falando. Tabernaculou. E a pregação é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sabe o que eu mais gosto? É que em Mateus capítulo 3, João Batista começa com essa mesma pregação. Só que
No capítulo 3, no versículo 14, vai dizer assim: e começou Jesus a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu sou muito de falar com a Bíblia. No trem até às vezes acho que a pessoa deve achar que eu sou maluco. Agora não, com a máscara ajuda, né? Mas eu fico falando, lendo a Bíblia, eu falo: Jesus. E quando eu li isso daqui, sabe, eu falei assim: Jesus, que coisa feia. O Senhor está imitando a pregação do teu primo. João pregou, o Senhor copiou e agora está colando. Eu falei: Jesus, não se faz isso. Aí Jesus me deu um cascudo e disse assim: nada de ser bobo. Porque quem fica preocupado com isso são vocês. Porque profeta que é profeta, Felipe, não fica preocupado em despregar a pregação do outro. Profeta que é profeta não fica preocupado em cantar melhor do que o outro, em dançar melhor do que o outro. Profeta que é profeta, ele tem um pensamento somente uma coisa: o quê? Eu preciso, através da minha pregação, eu preciso, através da minha dança, através do meu louvor, apresentar o Cristo, o Filho do Deus vivo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu acho que essa é a mensagem mais atual dos dias de hoje. É chegado o reino dos céus. Jesus, a Bíblia vai dizer agora que João, ele está pregando e batizando no deserto, e passaram essas coisas em Betânia. Você percebe? Betânia significa casa de aflição. Ele está num período de aflição, mas ele continua pregando e batizando, porque a aflição que ele está vivendo não pode impedir ele de continuar pregando e batizando no nome de Jesus. Isso daqui é explícito para alguém que entrou nessa noite aqui pensando em parar e abandonar o chamado, abandonar o ministério. Eu vim como profeta para te dizer: essa breve e momentânea aflição não se compara com as coisas que há de vir a acontecer. Ele continua. Estou correndo porque o relógio corrigiu comigo. No dia seguinte, Jesus vai passar, e agora João Batista vai ver e vai dizer assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você percebe? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque João frisa em dizer que esse Cordeiro é o Cordeiro de Deus. Porque naquele tempo ele se vivia na lei, e as pessoas precisavam levar o seu próprio sacrifício como perdão de pecados. Então eu chegava lá e dizia assim: aqui ó, esse aqui é o meu Cordeiro, o Cordeiro do Filipe, em propiciação pelo meu pecado da minha casa. Só que o Cordeiro que eu dava só valia por um período de tempo, tinha prazo de validade. Depois eu precisava me apresentar de novo e oferecer outro sacrifício para que Deus possa me perdoar novamente. Só que quando João fala assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João está dizendo assim: esse Cordeiro não tem prazo de validade. Esse Cordeiro aqui não veio e vai morrer e depois vai continuar morto, não. Esse Cordeiro é diferente, esse Cordeiro é eterno. Aleluia. E o sacrifício dele vale para tirar não apenas o pecado de uma casa, mas o pecado do mundo inteiro. O dia passa e eles vão novamente, Jesus vai novamente passar em frente a João. Jesus agora vai chegar até João e vai dizer assim: me batiza, porque cabe cumprir tudo isso. A João Batista vai dizer assim: eu não o conhecia. Peraí, ele está batizando no nome dele, ele está pregando arrependei-vos no nome dele, mas ele está dizendo assim: eu não o conhecia.
Felipe, tem como pregar sem conhecer Ele? Tem. Tem como cantar sem conhecer Ele? Também tem. Foi vocês que deram o tema Arena. Quando eu vi o tema Arena, eu imaginei eu no ringue e Deus me sacudindo para lá e para cá. E se Deus me sacudiu, Ele também quer sacudir você nessa noite. Felipe, tem como eu fazer coreografia sem conhecer Ele? Pior que tem. Tem como eu falar no nome dEle e não o conhecer? Tem. E Ele também não querer te conhecer por causa disso. Em Mateus capítulo 7, Jesus diz assim: naqueles dias, muitos dirão: Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu expulsei demônios. Aí Jesus vai dizer assim, mas eu porém contigo, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. João batiza e ele diz assim: eu não conhecia, mas aquele a quem me enviou a batizar disse: pega isso daqui, se tu não pegar nada, pega isso. Olha só, aquele que me mandou batizar disse: aquele qual você ver descer a pomba e permanecer nele, esse sim é o Cristo. Aqui eu começo a pregar. Por quê? Porque a gente vive tempo de que a gente fica muito entusiasmado em ver a pomba descer. E a pomba que você sabe que representa o Espírito Santo. Então, a gente vem com um culto como esse, e a pomba desce, e a gente fica todo entusiasmado. Mas Deus não está preocupado em a pomba descer, porque Ele prometeu que quando tivesse 2 ou 3, Ele iria estar. Então a pomba desce. O problema é, será que a pomba está permanecendo na segunda-feira? Será que a pomba está permanecendo na terça? Será que a pomba está permanecendo na quarta? Será que a pomba está permanecendo na quinta? Será que a pomba está permanecendo na sexta? Será que a pomba está permanecendo no sábado? Meu Deus! A gente vem entusiasmado e vê a pomba descer e se manifestar. Como é bom quando a pomba desce. Eu não sei qual. A gente chora. A gente fala em outras línguas. A gente roda. Sapateia com o pé só. Eu gosto desses cantos. Amo. Mas a preocupação de Deus nesses dias é: será que você é isso mesmo, Felipe? No quarto da tua casa? Será que da forma que tu marcha aqui, tu marcha lá na tua sala, sem ninguém te ver? Será que essas línguas que você fala assim, esses karatê que você dá aqui, você dá lá também? Essa intensidade que você entrega aqui, você entrega lá sem plateia? Ou você consegue se entregar somente com plateia? Ou você consegue somente se envolver quando tem gente olhando? João vai dizer que ele é amigo do noivo. Quando eu aprendi isso, gente, naquele tempo, quando o noivo estava comprometido com a sua noiva, ele não podia ver num prazo entre 1 a 2 anos até chegar ao casamento. Então o noivo queria presentear a noiva. E o que ele queria fazer? Ele enviava o seu amigo com um presente até a noiva e dizia: aqui, o noivo mandou te entregar. O noivo trouxe isso para você e a noiva recebia. Mas havia casos de que quando o noivo chegava com o presente e a noiva recebia, ao invés de a noiva se apaixonar por aquele que enviou o presente, a noiva se apaixonava por aquele que entregou o presente, pelo amigo do noivo. Tem uma galera que tem se apaixonado somente pelos amigos do noivo e não pelo noivo mais. A gente está apaixonado pelos nossos ministros, a gente está apaixonado pelos nossos cantores, a gente está apaixonado pelos nossos pregadores. Mas se o noivo, onde o noivo fica? Onde está o teu coração quando alguém fala que Jesus está na igreja?
O que acontece com você quando alguém fala assim, Jesus está aqui? Qual a primeira coisa que você pensa? Qual a primeira coisa que passa pelo teu coração? Sabe? Eu sou do meio pentecostal, então posso dizer, na antiga praia, só servia movimento quando falava que tinha anjo com a bandeja na mão. E a gente gritava, Jesus está aqui, e ninguém fazia nada. Mas era você falar que tinha anjo com bandeja na mão, era a gente dando karatê, era a gente rolando no chão, era a gente dando rajada de língua. Por quê? Porque a gente está apaixonado, não pelo noivo mais. O nosso coração não queima pelo noivo mais. O nosso coração queima pelos presentes que o noivo envia. Queima pelos amigos que o noivo envia. Que nessa noite, ao sair daqui, você não lembra da minha voz feia, você não lembra da minha cara feia, você não lembra desse meu terno curto, mas que você lembra, o noivo me visitou e falou comigo nessa noite. E eu não estou falando aqui que a gente não pode ter algumas pessoas como referências, não é isso. Mas o negócio está tão, sabe? Que algumas pessoas olham no banho e falam, quem vai pegar? É fulano? Ih, vou não. Vou não. Por quê? Não é ciclano. Se fosse ciclano eu ia. A pomba permanecer. Estou correndo para o final. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. João estava de novo e Jesus vai passar novamente. Quando Jesus passa, olha a pregação de João: eis o Cordeiro de Deus. Aí a Bíblia diz assim: e os 2 discípulos, ouvindo isso, se levantou, deixou João e passou a seguir a Jesus. Ô gente, olha a pregação do João, pastor. Eis o Cordeiro de Deus. E isso foi o suficiente para os 2 se levantar e seguir Jesus. João não pregou eis o Cristo que dá casa própria. João não pregou eis o Cristo que dá carro do ano. João não pregou eis o Cristo que vai abrir porta de faculdade. Eis o Cristo que cura. Eis o Cristo que vai fazer muito. Não, João falou: eis o Cordeiro de Deus. E pregando isso, eu não estou desmerecendo ou invalidando o poder dele de fazer algumas coisas por nós, porque ele faz. Mas eu estou dizendo que a prioridade do Evangelho não é me dar, é me fazer filho. Aleluia! Eu estou dizendo que quando eu quero seguir a Ele até o fim, como foi entoado aqui em que canção, mas quando eu quero seguir Ele até o fim, eu tenho que entender, eu não estou seguindo por aquilo que Ele pode me proporcionar, porque se eu seguir por isso, no meio do caminho, Ele deixa de dar, Ele deixa de fazer, eu me decepciono e volto atrás. Mas se eu seguir Ele por aquilo que Ele é, pode se levantar demônio, pode se levantar sistema, pode se levantar homem, pode se levantar principado, potestade, que eu vou continuar seguindo Ele. Eis o Cordeiro Calamanchuia. Eis o Cordeiro de Deus. Isso tem mexido muito comigo. Por quê? Porque até para pregar o Evangelho, a gente pode estar invertendo os valores. Tem gente que só quer ir para o céu, porque no céu não vai ter mais choro, porque no céu vai ter rua de ouro, porque no céu vai ter uma casa, porque no céu vai ter um novo nome. Mas o fato de eu querer ir para o céu não é por causa que não vai haver mais choro, não é a causa que não vai haver mais morte, mais pranto, mais tristeza. Eu só quero ir para o céu porque o céu é morada dele. Se ele trocar a localização da morada dele, eu não vou mais querer ir para o céu, eu vou querer ir para onde ele se encontra. Por quê? Porque o princípio do Evangelho é isso, é Jesus Cristo. E esse ressurreto
ele descer a terra e morrer e ressuscitar, não foi para me dar casa, não foi para me dar carro, não foi para me dar roupa, não foi para me dar um casamento, não foi para me dar isso e me dar aquilo, não. Foi para me dar vida, e vida em abundância. Se tem uma coisa que não vai faltar para nós nunca, é vida. Mas Felipe, o crente que morre, ele está continuando vivendo, porque ele está deixando de viver aqui e está vivendo com o seu Senhor na glória eterna. A morte para o cristão não é o fim, mas é uma ponte para o início de tudo. Ah, gente, vamos falar que às vezes tu vai dormir, eu fico nessas viajando, que eu fecho o olho do lado da Ellen e eu fico pensando: volta, Jesus. Volta, Jesus. Volta, Jesus. Se o Senhor quiser voltar, deixar ela aí, mas volta, Jesus. Está ligado na palavra, né? Volta depressa, Jesus. Quando eu vejo pessoas só servindo a Deus por aquilo que Ele pode proporcionar, eu digo: volta depressa, Jesus. Quando eu vejo jovens dizendo que não quer mais servir a Jesus porque está decepcionado com algumas coisas, eu digo: volta depressa, Jesus. Porque eu tenho medo de no meio do caminho também me perder. Então não me permita que eu me perca, mas volta e me leve desse mundo. Mas me leve para perto do Senhor, me leve aonde o Senhor vai estar. E a santificação é justamente para isso. A santificação não é para me levar para o céu. A santificação é para me levar para mais perto de Deus. Por que eu me santifico? Não para ir para o céu, me santifico porque Deus diz: santificai-vos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então sede vós também santo. Então, qual é o meu papel de santificado, de santificação? Eu me santifico porque Ele é santo, e eu preciso ser igual a Ele. Vou fechar a Bíblia. Passado aquele tempo, Jesus olha eles vindo e fala assim: o que buscais? Eles param. Ô, gente, não precisa me responder não, mas se Jesus descesse aqui hoje e falasse assim: o que buscais? O que você quer? O que você pediria? Eu não sei qual é a necessidade de André e do outro discípulo, mas eu sei o pedido deles.